Convido a vocês todas, pessoas queridas, telespectadores e espectadoras dos dois canais, Cartas Proféticas e Espiritualidade Revolucionária, que assistam os dois canais, nos apoiem nos dois canais, participem das análises e reflexões dos dois canais. No Cartas Proféticas, como todos sabem, todas sabem, eu analiso, debato com vocês, muitas vezes até através de lives, a situação no nosso país e do mundo nessa tremenda crise orgânica do capital, com a decadência do neoliberalismo e os riscos de sermos atingidos pelo fascismo. Na espiritualidade revolucionária, a reflexão sobre os evangelhos dominicais, para fortalecerem a nossa fé, a nossa lealdade, o nosso compromisso com Jesus, com o seu projeto, com o seu reino. Então, assistam os dois canais, curtam, compartilhem e reforcem a audiência desses dois canais, inscrevendo-se nos dois. Hoje volto neste vídeo para refletir o Evangelho de domingo. Como eu disse antes da vinheta, eu retorno ao Evangelho dominical do dia 5 de abril de 2020, hoje eu gravo esse vídeo no dia 6, para refletir um pouco no mesmo Evangelho, agora no trecho que vai de 36, capítulo 26 de São Mateus, do versículo 36 ao versículo 46. E aqui eu convido vocês para irmos juntos, em pensamento, imaginariamente, criativamente, até o jardim do Getsêmani, onde Jesus se encontrou com seus discípulos pela última vez, onde se deu um embate com a sua captura, com a sua prisão. E olhemos para Jesus. De acordo com outro evangelho que não o de Mateus, neste lugar aqui, no Getsêmani, perto do templo de Jerusalém, Jesus sofreu tanto ao ponto de suar água e sangue. Ele mesmo diz, depois do relato de Mateus, que afirma, e começou a ficar triste e angustiado. Então ele afirmou, no registro de Mateus, minha alma está triste até a morte. Isto é a sensação de tristeza, de angústia, de sofrimento de Jesus, sabedor de que daí a poucas horas se defrontaria com a morte, com o Estado romano associado a Israel, aos sacerdotes, aos fariseus, ao culto e à doutrina, para ser julgado sob acusações falsas, mentirosas, que o incriminavam de coisas que ele não fez e abandonavam as que ele fez, o seu ensino, o seu amor. Minha alma está triste até a morte. Jesus se sentiu tão triste, tão abandonado, que ele convidou seus discípulos para virem aqui no Getsêmani, para o acompanharem, para que eles o fortalecessem, eles que tinham prometido antes, na mesa eucarística, naquele momento santo, sagrado,
de que jamais o negariam, jamais o abandonariam, Jesus contava com eles agora, quando eles dormiram. E Jesus sozinho ainda chamou consigo Pedro, Tiago e João, que também dormiram. E ele só se entristecia, se angustiava, sentia medo até ao ponto de já sorver a morte em meio ao seu sofrimento. Essa questão de Jesus sofrer tanto assim, inclusive de sentir medo ao ponto de pedir ao Pai: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, isto é, o sofrimento todo, incluindo o assassinato, a crucificação, a morte dele. Ele pretendeu não enfrentar isso. Ele sentiu a vontade humana de não enfrentar as consequências da sua fidelidade ao projeto do reino de Deus. Não foi atendido. Continuava sozinho. Então isso causou muita confusão no início do movimento cristão, do movimento eclesial, nas bases entre os humildes, entre o povo. O acusavam e acusavam o cristianismo de ser composto por pessoas que seguiam um fraco, que seguiam que eles diziam que era Deus, medroso, que se entristecia diante do que sofreria logo a seguir. Agora, por que acusavam Jesus disso? Acusavam porque eram integrantes de culturas, tanto helênicas, gregas, quanto romanas, e até mesmo judaicas, acostumadas a divindades gloriosas, a divindades dos palácios, a divindades poderosas, a divindades invasoras de povos, de impérios, a divindades dos mitos. No entanto, aqui está uma divindade acuada, jogada na lona, jogada no chão, prostrada, literalmente no chão, rezando, orando com o rosto em terra, suando de medo. Então, uma razão é porque Jesus não se queria e nem a comunidade primitiva contava que ele fosse uma divindade gloriosa. Não, ele era um Deus plenamente humano, assustado, triste, angustiado e sofrido nessa hora, sentindo-se abandonado. A outra razão dessa tristeza, dessa sensação de abandono, isso está expresso no Evangelho quando ele se dirige aos discípulos: vocês estão dormindo. Vocês dormem. Não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo. Abandonado pelos seus discípulos. Jesus, nesta hora, sofria tanto porque ele representava sempre, principalmente agora, o extremo limite do abandono humano, do abandono das mulheres de quem ele se aproximou, do abandono dos leprosos que eram excluídos da sociedade em nome de uma lei discriminatória, preconceituosa, jogados lá nos abismos, nos penhascos, para fora dos muros da cidade. Quanta sensação de abandono ele sentiu.
Ao ponto de a história mostrar que muitos deles, quando parentes tentavam se aproximar, eles gritavam para que não chegassem. Por abandono, por medo. O abandono que ele sentiu nesse momento era o mesmo, talvez, que as mulheres. Imagine aquela mulher arrastada, de acordo com a narrativa de João, arrastada pelas ruas para ser apedrejada. Em nome de uma interpretação desumana da lei. A sensação de abandono. A sensação extrema de experimentar, de sorver, de degustar o desprezo. Imaginemos nós, Jesus, sentindo a dor do gentio que sentia o seu filho, que sabia do seu filho morrendo de febre e não poder levar a lugar nenhum porque era mal visto. Jesus se diz, de longe o cura. O abandono da doença do desamparado, da doença de quem não tem a quem socorrer. Isto Jesus sentia agora ali, na cruz antecipada, no juízo de quem sempre julgou a vida inteira aqueles com quem ele conviveu. O juízo do ódio, o juízo da maledicência, o juízo da calúnia, o juízo da injúria, o juízo do desprezo do outro, minimizar o outro até o ponto de ele desaparecer oprimido. Tudo isso Jesus sentia, né? Sentia aqui no jardim do Getsemane. Parece que eu o vejo com tanta dor, inquieto, perturbado. O Jesus que eu sigo é este, tremendamente humano, que sente antecipadamente a dor da tortura, a dor das acusações injustas, a dor das pancadas que ele sentiria mais tarde, a dor das acusações mentirosas, a dor de carregar a cruz nos ombros até o Calvário sob chicotadas, a dor de ser deitado sobre uma cruz e pregado a marteladas, a dor de ser desprezado lá em cima, erguido, como se fosse uma bandeira. A bandeira como alvo, a bandeira como visualização do fracasso. Este é o Jesus que eu sigo. Não o Jesus glorioso, não o Jesus da prosperidade, não o Jesus curandeiro, mas este aqui que eu vejo no jardim do Getsemane. Tão abandonado, tão triste, tão angustiado, tão tomado pelo medo. Não por ser covarde, porque ele não traiu a sua missão diante do perigo. Não rompeu o seu compromisso em face de toda a tristeza que ele sentia. É esse que tu segues também, meu irmão, minha irmã. É com esse que tu te comprometes também. Com Cristo libertador, que soube muito bem o que é sofrer. O sofrimento do outro. Porque ele experimentou isso. Não dá para, num momento de tanta crise, em que os pobres sofrem mais, em que os pobres estão mais expostos, em que os pobres são mais atingidos pelo coronavírus, são mais atingidos pelo desprezo, pelo abandono e até pela ignorância. Não dá para não olhar para Jesus. E em vez de receber fraqueza, a mesma que ele sentiu, recebermos dele a identidade daqueles que é como nós, mas que não trai, que não rompe, que não cai, que não se entrega.
Este é o Jesus que eu sigo. Vamos segui-lo juntos? Que Deus esteja contigo. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.